E eu queria ler com os irmãos o que está lá em Provérbios 29, versículo 2, que fala o seguinte: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Eu vou ler de novo. Quando os justos florescem, ou seja, quando os justos governam, eles florescem, eles se aparecem, estão em posições de governo, o povo se alegra, o povo é abençoado, o povo se torna próspero. Porém, quando os ímpios governam, o povo geme, o povo sofre. E eu queria falar, irmãos, um pouquinho sobre o cristão e as eleições. E eu quero falar sobre a responsabilidade que nós temos como cristãos numa eleição e também como que nós devemos escolher as pessoas que nós iremos votar. Primeiramente, nós temos que entender que nós como cristãos, e eu quero fazer este apelo, que você não venha se abster nas eleições. Venha ser, irmãos, participativo nessas eleições. Irmãos, nas últimas eleições, a proporção de abstenção tem chegado a cerca de 30% a 40%. 30% a 40% das pessoas não estão indo para as urnas. E nós precisamos, irmãos, entender que é o seguinte, que toda a cadeira, seja ela para deputado, federal, estadual, governador, senador, presidente, a cadeira não vai ficar vazia. Nunca uma cadeira vai ficar vazia. Nunca vai chegar uma situação e falar assim, não foram muitas pessoas votar, não tinha candidatos suficientes. Isso nunca vai acontecer. Todas as cadeiras serão o quê? Preenchidas. E aqueles que vão votar, vão escolher os que vão governar sobre todos. Então, se você não participar da eleição, quem vai governar você é aquele que os outros escolheram. Amém, irmãos? Então, eu quero incentivar realmente que você participe. E eu entendo, irmãos, que nós como cristãos temos que participar. Não devemos votar em branco, não devemos votar em nulo, mas devemos, irmãos, ali realmente fazer esse exercício de cidadania. Por quê? Preste atenção, irmãos. Nós temos que entender, agora eu vou voltar um pouquinho de Bíblia aqui. Vamos voltar lá no Jardim do Éden, presta atenção nisso. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado foi introduzido na humanidade. E o pecado, irmãos, corrompeu tudo aquilo que Deus criou. Deus fez tudo maravilhoso. Às vezes as pessoas falam assim, mas se Deus é amor, se Deus é bom, por que tantas coisas ruins acontecem? Acontece porque o ser humano é mau, e o ser humano não busca a Deus. E esse corromper do ser humano, do pecado, ele forma uma sociedade corrompida, amém, irmãos? A Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. Então nós vivemos num mundo maligno, num mundo injusto, num mundo de corrupção. Nós vivemos num mundo de maldades, nós vivemos num mundo de violência, num mundo de muitas injustiças. Muitas injustiças. E esse tema que eu estou trazendo aqui, quando você estuda teologia, ele se chama-se justiça social, que é a responsabilidade que a igreja, não fala instituição, mas a igreja é o corpo de Cristo, os cristãos, eles têm com o mundo que está ao seu redor. Veja bem, quando nós olhamos para a cruz, vamos lembrar da cruz? A cruz ela tem uma linha vertical e uma linha horizontal, não é isso mesmo, a cruz? A linha vertical, o que ela representa? A nossa ligação com Deus. Eu e Deus, Deus e eu. Mas a linha horizontal representa a minha ligação com o próximo que está ao meu redor. Veja bem, quando Jesus morreu na cruz, ele não veio somente trazer salvação, só a linha vertical. O plano de Jesus não é somente fazer com que as pessoas cheguem no céu. A igreja não existe só para colocar gente no céu. Por quê, irmãos? Se fosse só para isso, toda pessoa que se convertesse, no momento que ela batizava, Deus já levava para o céu. Se o projeto é só esse, se a missão de Jesus é só colocar no céu, batizou, vai para o céu, irmãos, porque é um risco muito grande manter aqui na terra. Mas por que uma pessoa se converte e Deus mantém ela aqui na terra ainda? Para que ela seja regenerada e ela restaure aquilo que está ao seu redor, começando pela sua casa, pela sua família e toda a sociedade. A sociedade está corrompida, a sociedade está doente, nós podemos dizer. A sociedade é injusta. Tem injustiça, irmãos, na sociedade? Muitas injustiças. Não é justo, por exemplo, não é justo uma pessoa ser tratada diferente por causa da cor da sua pele. E se você acha que não existe preconceito, você está enganado. O preconceito existe muito mais do que você imagina. É justo uma criança ser gerada e ser largada e não ser cuidada? Não é justo. É justo, por exemplo, uma pessoa ter muito
e a outra pessoa não ter nada, isso não é justo. E quando nós estudamos, irmãos, a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, a gente vê que por toda a Bíblia, Deus, Ele está sempre não querendo somente salvar o homem na linha vertical, Ele Deus, mas Ele quer que usar o seu povo para restaurar a sociedade, ou pelo menos amenizar o sofrimento da sociedade. Quero citar aqui 2 exemplos. Quando você vê lá no Velho Testamento, 2 exemplos do Velho Testamento. Quando você vê o Velho Testamento, por exemplo, existia nas leis de Moisés para o povo judeu, olha que algo interessante, olha que coisa maravilhosa que Jesus fez. Deus criou essa lei e mandou para Moisés, e Moisés passou para o povo. A lei dizia o seguinte: quando um judeu ele ia fazer a sua colheita, na hora que ele ia pegar, por exemplo, a fruta de uma árvore, e essa fruta escapava da mão e caía no chão, o judeu não podia pegar a fruta que caía no chão. Por que ele não podia pegar? Porque aquilo que caía no chão, escapava da mão dele, era para que os pobres e os estrangeiros viessem pegar depois. Agora era um momento que eu tinha que falar assim: uau, olha o que Deus fez, irmãos. Isso já era para proteger ali o ser humano da ganância. Olha o que tinha: a cada 50 anos havia o ano do jubileu. Todas as dívidas eram zeradas. Tinha alguns que falavam assim: pastor, tomara que esse seja o ano do jubileu, né? Mas, irmãos, as dívidas eram zeradas. Se pessoas tiveram que vender propriedades ou dar filhos como escravos para pagar dívida, no 50º ano devolvia-se a propriedade, devolvia-se os filhos. Resetava um pouco ali a situação, para quê? Para que não houvesse um desequilíbrio, uma desigualdade social, onde o rico ficasse cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Olha a sabedoria de Deus, irmãos. Olha o que o livro de Tiago, agora lá o Novo Testamento diz. Tiago fala o seguinte: a fé sem as obras é uma fé morta. Ou seja, a fé, eu e Deus, cheio do Espírito Santo, mas sem as obras, sem a caridade, sem a generosidade, sem amparar as pessoas, sem socorrer as pessoas, isso é uma fé morta. Jesus resgatou, irmãos, o valor da mulher. Jesus, ele valorizou as crianças. Ele esteve com todo tipo de pessoas. E a igreja, então, ela tem essa responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, e eu louvo a Deus, claro que tem muitas igrejas, mas eu vou falar da nossa igreja. Irmãos, eu louvo a Deus pela nossa igreja, que nós conhecemos, que ela tem feito isso para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, o que a nossa igreja tem feito, hoje, por exemplo, estamos aqui com os nossos alimentos, socorrendo pessoas. Irmãos, o que a nossa igreja faz? E restaura famílias, e visita, e faz aconselhamento, encontro de casais, e faz, irmãos, as células, que é algo maravilhoso que são nossas células. Pessoas que abrem as suas casas para amparar as outras pessoas, e tantas ajudas, irmãos, e tantas coisas que nós vamos fazendo. Irmãos, se não fosse a igreja de Jesus, nessa pandemia que teve, irmãos, o que o povo ia sofrer? Se não fosse, irmãos, a igreja, irmãos, e eu falo isso com muita alegria, irmãos, nós temos a nossa equipe pastoral, eu tenho um orgulho saudável na nossa equipe pastoral. Irmãos, por 3 meses a igreja ficou fechada só com o culto online. Quem foi abençoado pelo culto online? Mas talvez você ficou lá na segurança da tua casa para não ser contaminado. Mas essas pessoas saíram das suas casas. Eles correram riscos para vir pregar a palavra de Deus. Lembra que certa vez a pastora Thalita, irmãos, quando estava assim lá, o negócio estava pegando mesmo assim. Eu não posso falar muito por causa do online, senão o algoritmo pega as palavras, né? Estava pegando no auge, você sabe, né? E aí um dia ela foi para o hospital. Ela estava com uma sinusite, algo simples. E aí ela encontrou um irmão da igreja que estava com Covid, no lugar do Covid, e já estava com um tubo de oxigênio. E ela foi orar pelo irmão, e colocou as mãos e orou por ele. E quando ela chegou em casa, falou assim: olha, encontrei o nosso irmão da nossa igreja, ele estava lá. Eu falei: o que você fez? Você foi doida? Você foi lá orar porque você não fez uma oração à distância mesmo? Chega também. E ela falou assim: eu sou pastora. E a Bíblia diz: colocarão as mãos dos enfermos, eles serão curados. Colocou a vida em risco. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, aquele irmão foi curado. Realmente ele estava muito mal, ele está até hoje na nossa igreja, está vivo, glória a Deus. Mas isso é a igreja, irmãos. Agora presta atenção. Agora que eu vou começar a cutucar. Mas olha muitas vezes, irmãos, a incoerência que a gente faz. Nós estamos aqui numa ponta, amém, irmãos? Como igreja. Restaurando pessoas, se dedicando. Nós temos pessoas que estão aqui nesse culto, que eu estou olhando aqui. Pessoas aqui que foram libertas das drogas. Só quem tem e lidou com gente drogada de casa sabe o que é. Eu sei.
Eu sei o que é uma irmã ligar para mim e falar assim: pastor, traz um pacote de macarrão, porque eu cheguei na minha casa, o meu filho drogado vendeu o micro-ondas, vendeu o fogão, levou toda a comida. Eu sei o que é. E nós estamos ali restaurando as pessoas, buscando, se esforçando. Só que olha, irmãos, muitas vezes a nossa incoerência. A gente está aqui restaurando o drogado, mas lá na outra ponta a gente vota em alguém que defende a descriminalização das drogas. Porque, irmãos, nós temos uma grande oportunidade que muitos lugares no mundo não têm. E a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é. Vamos lá, quem muito é dado, muito é cobrado. Nós temos a oportunidade de escolher quem vai governar a gente. Tem lugares no mundo que você não tem. Então nós estamos aqui, numa ponta, restaurando famílias, restaurando vida, fazendo encontro de casais, fazendo encontro com Deus e buscando a Deus. Mas lá na outra ponta a gente vota em alguém que vai destruir a família. Olha a nossa incoerência. Olha que coisa, nós estamos aqui orando pelos missionários que estão sendo perseguidos nos países socialistas. Deus abençoe lá o missionário, Jesus, protege ele daquela perseguição. Aí a gente vota em alguém que é socialista. Olha a nossa incoerência. E nós temos, irmãos, essa grande oportunidade de colocarmos pessoas, e tanto numa ponta, como na outra ponta, em pessoas de governo, onde nós vamos poder atacar o problema na sua origem. E assim cumprimos o que é a nossa missão de Deus com a sociedade. Tanto numa ponta, nós aqui como igreja, junto com aqueles que estarão lá na outra ponta, fazendo leis, protegendo. O segundo ponto dessa parte, dessa palavra: pastor, como que eu voto? Então como que eu escolho as pessoas? Eu queria, irmãos, passar três características que nós temos que olhar. E eu vou usar aqui uma questão de didática. 3 Josés da Bíblia. Quantos Josés, irmãos? 3. Ainda bem que não tem nenhum candidato chamado José, então fica fácil, né, irmãos? Porque fala: o pastor está falando do José, né? Então não tem nenhum. Mas a Bíblia fala sobre 3 José. José, pai de Jesus, José do Egito e José de Arimateia. Então, olhando esses 3, nós vamos falar assim, 3 coisas que nós temos que olhar. Amém, irmãos? José, pai de Jesus, é aquele que ama Deus, que tem um amor por Deus, que está cheio de Deus, que defende os valores, os princípios bíblicos. José do Egito simboliza o quê? Competência. Ama a Deus, mas tem que ser competente também. José do Egito, irmãos, era uma pessoa que tinha Deus, amém, irmãos? Você lembra da história? Ele recebe uma revelação de Deus do futuro. Deus revela para ele: haverão 7 anos de fartura e 7 anos de fome. José, olha o exemplo de José. José é um homem de Deus, dentro de um governo pagão, e ele prospera a nação do Egito, porque ele cria um plano econômico que prospera o Egito. E ele diz que o Egito se torna a nação mais rica da terra. E o José, irmãos, de Arimateia. José de Arimateia, veja bem, quando Jesus foi preso e crucificado, veja bem, Jesus lá na cruz, ele era uma propriedade do Império Romano, certo? Todo preso, ele é propriedade do Estado. Por isso que você não pode entrar numa cadeia e falar assim: eu quero chamar o pastor e quero conversar com ele. Não pode, ele é uma propriedade. Quando Jesus está preso, crucificado na cruz e morto, ele é uma propriedade do Império Romano. Ninguém podia chegar lá e falar assim: eu vou tirar o corpo de Jesus daí. Podia fazer isso? Não. Pedro, apóstolo, que andava e a sombra curava, não pôde fazer nada. Maria, a mãe que gerou, não pôde fazer nada. Mas tem um personagem chamado quem? José de Arimateia, que é um político, que tem o acesso, que tem a influência, e ele vai pedir o que? O corpo de Jesus. Irmãos, ele foi essencial, porque se imagina se o corpo de Jesus fosse roubado. A mensagem talvez de ressurreição não teria. E ele tirou o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que a igreja ela é o corpo de Cristo na terra. Hoje Jesus não está mais fisicamente na terra, amém, irmãos? Mas está a igreja que é o corpo de Jesus. Então nós também temos que escolher pessoas que vão amar o corpo de Jesus, que vão permitir que a igreja continue sendo igreja. Não é, irmãos, para dominar as pessoas, não é para mandar todo mundo virar crente. Agora todo mundo 5 horas da manhã tem que fazer oração. Não é isso, não é para converter as pessoas, mas é para proteger que o corpo, cuidar do corpo, como José de Arimateia fez, para que pregue o evangelho. Porque, irmãos, é sério isso. Isso é uma coisa muito real. Na China, por exemplo, na China não pode se pregar a palavra de Deus. Na China não tem igrejas. Mas sabe o que já começou a acontecer na China de um ano para cá? Quem aqui já mandou um pedido de oração pelo WhatsApp? Você já mandou um pedido de oração pelo WhatsApp? Ora por mim aí. Aí alguém mandou uma mãozinha assim: em nome de Jesus está curado. Na China não se pode fazer mais isso.
Se você, nas suas conversas de WhatsApp, citar o nome Jesus, colocar um versículo bíblico, eles já monitoram. Na internet não pode falar o nome de Jesus. Então nós precisamos, irmãos, como corpo de Cristo, queria incentivar você que nessas eleições, seja participativo, não se ausente. E que você, ao votar, que você vote com uma consciência cristã. Amém, igreja? Alguém que ama a Deus, que é competente, mas também que tenha preocupação com o corpo de Cristo. Deu para entender, irmãos? Amém?